Quem crucificou Jesus? Quem crucificou Jesus? Os romanos? Pilatos lavou as mãos. Não lavou? Quem executou foi lá o executor, o capataz lá, que era um soldado romano. Mas quem crucificou Jesus? Foram os judeus. Foram eles. Teve uma votação, lembra? Que era para votar em quem seria crucificado e quem seria liberado, quem seria solto. E em quem eles votaram? Barrabás, solta Barrabás. E ainda há quem tenha dito que o sangue desse, se ele for justo, que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça, sobre a cabeça dos nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos. Agora, quem era esse povo? Eu quero que você entenda onde eu quero chegar. Quem era esse povo que crucificou Jesus? Foi o mesmo povo que, quando Jesus entrou em Jerusalém, acenavam com suas roupas e ramos, dizendo: esse é o rei, hosana ao Senhor, hosana ao Senhor, esse é o libertador de Israel. Eles aclamavam Jesus que entrava em Jerusalém montado num jumentinho e o povo acenava. Por que esse povo que exaltou Jesus na entrada de Jerusalém, depois votou para que Barrabás fosse solto e Jesus crucificado? Por quê? Aquele povo tinha a ideia, quando Jesus falava de libertar as pessoas, preste atenção, eles tinham a ideia que a libertação que Jesus traria era a libertação física. Você deve lembrar que, naquela época, Israel se submetia ao Império Romano. Então, eles pensavam que Jesus iria libertá-los de quem? De Roma. Mas o discurso de Jesus foi mudando. Não, eles foram entendendo que era espiritual. Eles começaram a entender que não era físico, era muito além do físico, era uma libertação espiritual. A esperança deles em Jesus era uma esperança física. Repete comigo: a esperança dos judeus em Jesus era uma esperança física. Quando eles viram que Jesus não ia libertar de Roma, então não, solta Barrabás. De repente Barrabás consegue fazer uma revolução aí, já é meio rebelde, vai ajudar mais do que Jesus. Eu vou ler um versículo de Coríntios, eu quero você olhando para mim e prestando atenção no que eu vou ler, que a gente já vai entrar em Atos. Olha só, você pode até repetir. Se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha o que Paulo falou. Se a minha esperança em Jesus for limitado só a esse plano físico, às coisas dessa vida, então eu sou o mais infeliz. Existem dois grupos de pessoas, os felizes e os infelizes. Os infelizes são aqueles que só esperam coisas desta vida. Essas pessoas, quando são contrariadas, traem. As pessoas que só estão com Jesus por causa do que é físico, mentem, traem. Quando são contrariadas, quando aquilo que elas querem, elas não alcançam, aí elas mostram quem elas realmente são. Foi o que aconteceu com o povo judeu. Ali eles mostraram que eles não queriam Jesus, coisa nenhuma. Eles só queriam o que Jesus tinha para oferecer. Está dando para entender? As coisas dessa vida, pessoal, têm confundido muita gente. E com as reações mostram verdades ocultas que estão dentro de cada uma delas.
Quando algo que eu quero não acontece do jeito que eu quero, na hora que eu quero, é uma prova que revela quem eu sou. Está dando para entender? Sim ou não? Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu quero fazer uma pergunta. Aonde está a sua esperança? Nas coisas dessa vida ou nas coisas espirituais? Não responde, pensa. Olha só, vamos ler. Capítulo 8, versículo 5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então, Filipe chegou lá em Samaria, começou a pregar, começou a juntar gente, e cura, e libertação, e mais cura, e mais libertação, e as pessoas foram chegando, e foram tendo seu encontro com Deus, foram se entregando ao Evangelho, e, versículo 9, estava ali um certo homem, chamado o quê? Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior. O que falavam dele? Dizendo, este é o grande poder de Deus. O cara enganava todo mundo que olhava para Simão, ó, esse aí é o grande poder, mas era ilusão. Versículo 11, e atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo o que, gente? Batizado, ele foi batizado, ele era o mágico, ele era o enganador, fazia lá os seus truques, tinha um monte de gente com ele. Daqui a pouco aparece um concorrente, Filipe, e aí começou a ficar com menos gente com Simão, mais gente com Filipe. Eu vou lá ver o que esse Filipe tem. Aí ele vai lá para Filipe, ouve o que Filipe fala, gosta, me batiza aí, Filipe, você me convenceu. Aí batiza ele e diz mais. Onde eu parei? No 13. E creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou o quê? De contínuo com Felipe. Então, aonde Felipe ia, quem ia junto? Simão. Estava de contínuo com Felipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito, admirado. Todo mundo olhava para Simão e falava, meu Deus, quem te viu e quem te viu, quem te viu e quem te vê, viu, Simão? Você mudou mesmo, hein? Você era um camarada que, olha, você iludiu muita gente. Agora, que bom ver você agora com Jesus, com o Evangelho. Poxa, fiquei sabendo que você se batizou. Se fosse nos dias de hoje, ele tinha dado testemunho na rádio, na TV. Não é? Sim ou não? Ele ia dar testemunho aqui no altar. Ó, eu era o Simão, eu fazia isso, e eu me batizei. Ia passar a foto dele do antes e a foto dele se batizando. E o que a gente ia fazer? Bem forte para Jesus, não é? Sim ou não? Mas é aquele ditado, quem vê cara, não vê coração. Não dá para ver o que está dentro da pessoa, qual é a esperança dela. Dá para ver? Dá para ver? Se desse para ver, tinha um monte de gente que não tinha sido traída, que não tinha sido enganada. É ou não é verdade? Sim ou não? Olha só como é que a coisa vai mudar. Versículo 14. Os apóstolos, agora está falando de Pedro, está falando de Tiago, está falando de João, está falando dos apóstolos, pois que estavam aonde? Em Jerusalém. Ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro
e João. Então veio a notícia, ó, Samaria, Filipe está fazendo um trabalho lá que está todo mundo indo para a igreja, manda lá 2 apóstolos, porque lá tem gente, eles precisam receber o Espírito Santo. Versículo 15, os quais, Pedro e João, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Eles não haviam sido batizados com o Espírito Santo, apenas batizados nas águas. Versículo 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. A conclusão do trabalho: cura, libertação, conversão, arrependimento, batismo nas águas e agora o batismo com o Espírito Santo, concluindo o trabalho. Mas olha só, versículo 18, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito. Que cobra peçonhenta, olha só. Você imagina, rapaz, olha mostrando o veneninho. Vem cá, quanto é que você quer para me dar esse dom aí? Ah, não, porque se eu sair por aí botando a mão e as pessoas receberem o Espírito Santo, eu vou ficar rico. Ah, não, quanto é? Fala aí. Ali ele mostrou qual era a esperança dele. Ali ele mostrou o que ele esperava do Evangelho. O que ele esperava? O que ele esperava? Coisas desta vida ou coisas espirituais? Fala aí, gente. Tudo que ele queria estava ligado ao seu próprio benefício. Qual o teu objetivo em estar aqui hoje? O que motiva você a estar na igreja? Você busca o Espírito Santo por quê? Só porque o outro tem? Eu já vi isso. Eu já vi isso na igreja. O bispo tem que receber o Espírito Santo. A minha esposa recebeu. Pega mal. Pega mal. Por qual motivo ele estava do lado de Filipe? O que ele queria? Ele não queria Jesus, ele não queria as verdades sagradas, ele não queria o céu, ele queria a terra. Está dando para entender? Sim ou não? A esperança de Lúcifer era ser mais do que Deus, era ocupar um trono. Tem gente que a esperança dela só está ligada a isso, e se as coisas não acontecem, ela se entristece a ponto de entristecer a Deus. É muito ruim quando você tem alguém do teu lado por interesse. Sim ou não? Sim ou não? E Deus sabe, Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe quantas pessoas que saíram da igreja porque não alcançaram a resposta que queriam na hora que queriam. Mal sabiam ela que era Deus livrando. Não tem coisa que não é perda não, pessoal. Tem coisa que é livramento. Olha o que aconteceu. Versículo 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade.
Vai orar. Simão, bota a tua cara no chão, Simão. Vai orar, porque eu estou vendo que você é infeliz. Você só cogita das coisas da terra. Como é que você tem reagido diante das provas que você tem passado? Ô bispo, eu fui injustiçado. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. E sabe o que está escrito? Bem-aventurado, felizes os que por causa de mim sofrem injustiças. Felizes. Por que felizes? Porque não estão esperando nada desse mundo. Paulo abriu mão da sua carreira brilhante, de um futuro promissor, de todo o privilégio e conforto que a posição dele podia oferecer, para viver fugindo como um criminoso. Ele abriu mão, porque a esperança dele qual era? Espiritual. Como Paulo falou, se a nossa esperança em Cristo for só com as coisas dessa vida, a gente é o mais infeliz. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a nossa esperança são as coisas espirituais, não tem ninguém mais feliz que a gente. Amém? E é isso que eu quero que você tenha. Não seja como Jerusalém, não seja como Israel, que clamou Jesus, né, com as roupas, com os ramos, e depois que não alcançaram o que queriam, solta Barrabás e crucifica Jesus. Tem muita gente crucificando Jesus com as escolhas que faz, porque a nossa esperança não pode ser nas coisas deste mundo.